Bom, pessoal, então só para finalizar aqui essa bateria de vídeos, né, sobre encapsulamento, né, só para fechar aqui, eu vou falar um pouquinho sobre atributos e métodos estáticos, né, atributos e métodos de classe. Tá? Eu acho que melhor contextualizar aqui com um exemplo. Vamos supor que nas nossas implementações eu gostaria de controlar a quantidade de produtos que fossem criados aqui ao longo da execução aqui do meu sistema. Né? Então, com o que a gente sabe até o momento, facilmente, né, a gente pode solucionar isso. Né? Basta que eu adicione, por exemplo, uma variável aqui chamada int total de produtos, né? Inicialmente ela vale 0, e aí para cada new produto que eu fizer, eu chamo total produtos mais, né? Aqui no segundo produto faço a mesma coisa, né? Tranquilo, certo? Eu quero saber a quantidade de produtos criados, né, de objetos instanciados a partir da classe produto, então crio uma variável do tipo int, inicializada por 0 aqui no momento de sua declaração, e incremento ela cada vez que um novo produto for criado. Né? Isso, de certa forma, fica um pouquinho estruturado. Né? Por quê? Porque eu amarro, de novo, estou dando a responsabilidade para quem está manipulando aqui a main, né, a classe, de sempre incrementar essa variável quando um novo produto for criado. Né? Então, assim, quem garante que a gente vai sempre se lembrar de aumentar em uma unidade essa variável toda vez que um novo objeto for criado? Né? Então, aí a gente poderia pensar numa solução dessa forma. Né? Eu posso vir aqui, adiciono, por exemplo, um atributo privado chamado total de produtos, 0, né? E aí aqui eu faço o seguinte, né? Total de produtos mais. Aqui nesse outro construtor eu faço isso também, né? Mas aqui eu acho que vai ser sutil a identificação do problema que a gente pode vir a ter. Da forma que nós implementamos, esse total de produtos ele vai ser um atributo do objeto. Né? Tudo bem, eu estou fazendo ele aqui no modelo, aqui no meu molde da classe, né? Nas implementações da classe. Mas esse cara aqui é um atributo de um objeto que vai ser criado. Certo? Se ele vai ser um atributo de um objeto que vai ser criado, cada novo objeto instanciado a partir dessa classe vai ter esse atributo e, portanto, seu valor vai ser único e exclusivamente igual a 1. Consegue identificar o porquê? Olha só, quando eu chamo new produto, o que vai acontecer? Eu vou reservar na memória um espaço ali para armazenar as informações de um objeto, produto, né? Então aqui eu vou ter um espaço para guardar o nome, né? Vou colocar aqui, ó, nome, o que mais? Vou ter um espaço aqui para guardar preço, né? O que mais? Um outro espaço aqui para guardar percentual aqui do desconto. Depois um outro aqui para guardar quantidade em estoque. Certo? Quantidade em estoque. Nossa, ficou muito grande aqui as coisas, né? E uma outra caixinha aqui para guardar o total de produtos. Né? Certo? Então esse vai ser um objeto instanciado que vai estar onde? Que vai estar lá na minha memória. A memória está aqui. Né? Ou seja, cada novo objeto que eu criar a partir dessa classe, além dos métodos, né, vai ter esses atributos. Dentre eles é o total de produtos. E se no construtor eu incremento ele em mais 1, então o conteúdo dessa caixa vai ser igual a quanto? Igual a 1. Nunca mais eu vou modificar esse conteúdo dessa caixa. Então, todo objeto que for criado a partir dessa classe vai ter essa configuração com esse valor. Por quê? Porque todo construtor, né, ele tem esse incremento. Então, se eu chamar esse primeiro construtor, ele vai definir os valores aqui para os atributos e também vai aumentar em uma unidade no conteúdo do atributo, que inicialmente contém 0. Se eu chamar o segundo construtor, que é o sem parâmetros, né,
também ele vai incrementar em uma unidade no conteúdo armazenado aqui no produto, que inicialmente vai estar com 0. Então, eu não vou solucionar o meu problema de, a cada novo produto, aumentar em uma unidade uma variável, né, que vai conter, que vai quantificar o número de produtos criados, né, o número de objetos criados. Aí você vai falar, não, professor, mas aí é simples, né, é só eu pegar e somar depois esses números uns, né, de todos os objetos. Não, mas aí vai ficar um tanto quanto trabalhoso, né, eu vou voltar para o problema inicial, que é como que eu vou garantir que eu vou me lembrar que eu não vou esquecer de nenhum produto? Então eu preciso deixar isso aqui um pouco mais simplificado, tá? Então assim, como é um atributo, né, esse total de produtos criados aqui, né, no nosso contexto, é uma variável assim que, na perspectiva dos objetos, é uma variável que ela vai ser única para todos os objetos, só que eu não quero deixar a responsabilidade lá na main para eu ficar sempre incrementando, né? Então, a gente precisaria pensar em alguma forma de que essa variável fosse compartilhada por todos os objetos da classe produto. Assim, quando o seu conteúdo se alterar, através de um objeto, seja ele se esse objeto for criado, por exemplo, o outro objeto que venha a ser criado posteriormente, ele já enxergaria esse valor já atualizado. Tá? Uma forma da gente solucionar isso é definindo na classe produto essa variável aqui, né, como estática, né, como uma variável, né, um atributo de classe, um atributo estático. Então, eu coloco aqui um static na frente do tipo, né, antes do tipo do dado. Certo? Quando a gente declara um atributo como static, né, com essa palavra reservada aqui, static, ele passa a ser um atributo da classe, né, diferente dos outros, né, que é um atributo, sim, estão presentes na classe, mas eles vão fazer parte do objeto, né, dos objetos individualmente, né. E aí a informação do total de produtos vai passar a ser armazenada pela classe e não vai ser mais individualizada, como a gente tinha visto anteriormente, né, para cada objeto. E para eu acessar o conteúdo desse atributo estático, eu uso a seguinte sintaxe. Vou colocar aqui, tá, para vocês. Nome da classe. Eu coloco um ponto. E... Opa, deu problema aqui no meu... Caramba. Deixa eu apagar isso aqui, peraí. Nome da classe. Ponto. Nome do atributo estático. Tá? Sim, estou com dificuldade de utilizar aqui esses apontadores, tá? Mas tudo vai dar certo nas nossas vidas. Então a sintaxe é essa, tá, pessoal? Então aqui nesse caso, tá errada a forma que eu estou utilizando, né? A sintaxe é como? Nome da classe, ponto, nome do atributo estático. Nome da classe, ponto, nome do atributo estático, tá? Detalhe, o atributo aqui ele está definido como privado também, né? Então, como o atributo é privado, eu só conseguiria acessar essa informação, vamos dizer assim, intuitivamente, né? São duas formas, né? Mas intuitivamente, a forma mais imediata que a gente pensaria é, bom, vamos criar um método getter aqui, né? Por exemplo, public int get total de produtos. Vamos fazer um getter aqui, né? Um return produto.total de produtos, porque eu estou fazendo referência a um atributo estático, então eu tenho que utilizar essa sintaxe, né? E aí aqui na main, eu não precisaria mais disso aqui, né? Nem disso, nem disso. E aí aqui na main, eu poderia fazer o seguinte, né? Systemout. Ó, eu não consigo fazer isso aqui, né? Produto.total de produtos. Por quê? Porque esse atributo, apesar de ser da classe, ele está como privado. Então, privado eu só consigo acessar de dentro da classe, lá dentro de produto. Aqui na main eu não consigo, né, pessoal? Então, como que eu poderia fazer?
Poderia acessar pelo método getter que eu acabei de fazer aqui. Só que o método getter requer que... Exatamente, esse método getter, ele é um método que vai estar disponível só se eu criar um objeto. Tá? Por quê? Porque para usar esse método, como que eu acesso como que eu faço uma chamada a um método? Eu tenho que falar qual é o endereço do objeto que está chamando aquele método. Né? Então, para esse nosso caso, eu precisaria utilizar a referência ou do P1 ou do P2 para poder chamar aquele método, né? Get total de... Agora, né? Chamaria por meio do endereço desse objeto, né? Faria a chamada aqui a esse método, que retornaria o atributo da classe. Ok, né? Aqui dentro da classe eu consigo ter acesso a esse atributo, tranquilo, né? Mas logicamente, né? Fica assim um pouco estranho, porque ok, né? Isso aqui é um atributo da classe, mas para eu acessar um atributo da classe eu tenho que acessar por meio de um método do objeto, e aí eu preciso criar um novo objeto para poder, ou pelo menos utilizar um dos objetos existentes aqui para poder acessar o conteúdo o valor, né, para poder obter o valor de produtos criados. Né, talvez não fique assim tão coerente, né, com o que a gente quer. Entendo que a gente vai estar resolvendo o problema, mas talvez não esteja da forma mais correta possível. Né? Então, esse método getter aqui, nesse caso, ele só vai conseguir ser chamado se eu tiver uma referência aqui de um objeto que foi criado a partir da classe. Tá? Então, assim, como é um método que a gente gostaria sempre de chamar sem que a gente tenha essa preocupação de ter criado previamente um objeto ou não, a gente pode simplesmente transformar esse método aqui em um método estático, né? Como acontece aqui na main, né? Como vocês já estão vendo aqui, ó. Então acho que agora a gente consegue entender um pouquinho mais dessas coisas que estavam engessadas ali, que a gente não tinha tanta explicação até um determinado momento. Então eu posso definir esse método aqui dentro de produto como um método estático. Tá? E esse método é um método público, ele é um método estático, ou seja, eu não preciso necessariamente instanciar um objeto para poder utilizar esse método. Basta que eu utilize aquela sintaxe, né, para fazer referência aos valores, aos membros estáticos, né, de uma classe. Tá? Então, aqui na main, como que ficaria esse acesso? Bom, só mudar isso aqui, né? Produto, nome da classe, ponto, get total de produtos. Tá? Como o método é estático e seu acesso é público, né? Por conta dessas palavrinhas aqui, public e static, seu acesso pela main não vai precisar mais ser pela referência de um objeto, né? Mas sim usando o nome da própria classe. Então vamos fazer aqui só um testezinho, né? Para ver se tudo que eu falei aqui corresponde, né? Confirma. Então, tem que informar mais um. Vou colocar aqui HD. Preço 255,90, abaixou, né? Percentual de desconto 40. Quantidade em estoque, vou colocando. Pronto. Tá? Note que, assim, em termos de implementação, né, de visualização do usuário, né? Não mudou absolutamente nada, né? Se eu tivesse implementado utilizando uma variável local aqui na main, para contabilizar aqui o total de produtos criados, ia funcionar de forma igual, mas conceitualmente, né, aqui, sintaticamente, pensando em orientação de objetos, a forma mais adequada é assim. Né? Então, é assim que vocês vão ser avaliados. Tá? Então, aqui a gente precisa se preocupar em estarmos utilizando, aplicando corretamente os conceitos de OO. Senão, não faz sentido a gente estar implementando, não faz sentido a gente estudar essa disciplina. Tá? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido aí um pouco aí sobre encapsulamento. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, né? Porque às vezes a sua dúvida pode ser a mesma, né, para um outro colega, né? E certamente eu vou buscar esclarecer da melhor forma possível, tá? Se preferirem também, me procurem, me mandem e-mail, me procurem nos atendimentos. Agradeço a atenção mais uma vez. E até a próxima, pessoal. Grande abraço a todos.